Paulo Nunes cresceu, acreditando que fortuna era a chave que abria qualquer porta. Com 48, já havia transformado sua construtora em um império no setor imobiliário paulista e acumulava um patrimônio estimado em mais de 200 milhões de reais. Morava em uma mansão imponente no Morumbi, onde o luxo se fazia presente em cada detalhe, da garagem repleta de veículos importados à piscina de borda infinita. Seu maior orgulho, porém, era o único filho, Lucas, aluno de um renomado colégio particular da capital. Numa quinta-feira chuvosa de março, Paulo resolveu quebrar a rotina. Voltou antes do previsto de uma viagem de negócios, estacionando sua Mercedes na garagem quase 2 horas mais cedo, imaginando o sorriso do filho ao ser surpreendido. Fazia 15 dias que não se viam e Paulo se enchia de expectativa ao girar a maçaneta da porta principal. Mas o que encontrou do outro lado não se parecia em nada com a cena que havia imaginado. No sofá de couro claro da sala, Lucas estava recostado, apoiando a cabeça no ombro de uma mulher negra de cerca de 40 anos, vestida com o uniforme azul escuro da equipe doméstica. Entre risos tranquilos, os dois assistiam a um filme em uma televisão enorme de 75 polegadas, dividindo uma tigela de pipoca como se fossem velhos conhecidos, como se aquela fosse a configuração mais natural de uma família. Paulo ficou paralisado. O que mais o incomodava não era a presença dela, mas o fato de ver o filho à vontade, rindo e conversando como se aquela funcionária fosse alguém essencial em sua vida. A raiva tomou conta. Ele bateu a porta com força, fazendo tremer os quadros. Lucas se assustou e levantou-se de imediato. A mulher também se ergueu, ajeitando discretamente o uniforme. Quando os olhos dela cruzaram os de Paulo, ele não viu medo, mas dignidade, algo que o irritou ainda mais. Lucas, suba para o quarto. Agora. A ordem saiu fria. O garoto hesitou. Mas pai, a Carla só estava me ajudando. Paulo não deixou terminar. Lucas subiu correndo, deixando a funcionária sozinha diante dele. Carla manteve a postura ereta, as mãos entrelaçadas, o olhar firme. Para Paulo, aquilo era insolência. Empregadas deveriam baixar a cabeça. Quanto tempo? Trabalha aqui? Ele perguntou mesmo já sabendo a resposta. 3 anos e 4 meses, respondeu com calma. A serenidade da voz dela o enfureceu ainda mais. Ele a acusou de ultrapassar limites, de criar intimidade inadequada com seu filho. Carla, no entanto, retrucou com suavidade, dizendo que apenas respondia às perguntas de um adolescente curioso, tentando oferecer apoio em momentos em que ele precisava de alguém para conversar. Paulo não quis ouvir. Determinou sua demissão imediata. Lucas, ao presenciar, implorou que ela ficasse, mas Carla apenas se despediu. Eu sei qual é o meu lugar, disse, e saiu com a mala simples nas mãos. Quando entrou no carro que a esperava, acompanhada da irmã, uma médica cardiologista reconhecida em um dos hospitais mais respeitados da capital, Paulo sentiu pela primeira vez o peso de não conhecer de verdade quem havia acabado de expulsar. Nos dias seguintes, mergulhou em compromissos de trabalho. Precisava fechar um contrato bilionário com investidores estrangeiros. Porém, para a surpresa dele, a aprovação do projeto dependia justamente da consultoria de um especialista em sustentabilidade urbana, o professor Dr. Carlos Henrique Santos, referência internacional. O choque foi devastador quando Paulo descobriu que aquele professor respeitado, de prestígio internacional, era justamente o pai de Carla, a mesma mulher que ele havia desprezado e expulsado de sua casa dias antes. A revelação vinha acompanhada de algo ainda mais perturbador. Carla não era apenas uma empregada doméstica. Na verdade, possuía mestrado em psicologia educacional, havia sido coordenadora pedagógica em escolas de elite, orientando gerações de alunos da alta sociedade paulistana. O destino, porém, havia sido cruel. A morte repentina do marido em um acidente de trânsito, as dívidas acumuladas e a necessidade de sustentar sozinha a filha pequena a obrigaram a aceitar qualquer trabalho.
e foi assim que ela passou a usar o uniforme azul marinho, que para Paulo simbolizava subserviência, mas que escondia uma trajetória de sacrifício, luta e competência. Era como se um véu tivesse sido arrancado diante dos olhos do empresário. Ele percebeu, tarde demais, a dimensão do erro cometido. Havia tratado uma mulher altamente preparada como alguém descartável, julgando-a apenas pela cor da pele, pelo uniforme e pela posição que ocupava em sua casa. Sua mente ecoava a frase dura de Lucas: "Pai, você não faz ideia de quem a Carla realmente é." Pela primeira vez, Paulo sentiu que todo o seu dinheiro, seus carros importados, sua mansão e seus contratos milionários não tinham valor algum diante da vergonha que agora pesava em seus ombros. O arrependimento começou a corroê-lo. Não era apenas a perda de um grande negócio, mas a consciência de ter desrespeitado um ser humano que, em dignidade e caráter, estava muito acima dele. Durante noites mal dormidas, Paulo revivia o olhar de Lucas, carregado de decepção, e o silêncio firme de Carla ao ser humilhada. A sensação de culpa era mais esmagadora que qualquer prejuízo financeiro. Pela primeira vez em sua vida, entendeu que havia limites que o dinheiro não podia ultrapassar: respeito, empatia e humanidade. Movido por esse peso, tomou uma decisão, incomum para alguém acostumado a dar ordens e comprar soluções. Decidiu procurar Carla pessoalmente, não como patrão, mas como alguém disposto a pedir perdão. Encontrou-a em um apartamento simples na Zona Leste, distante do luxo em que ele vivia. O contraste foi brutal. Paredes estreitas, prateleiras improvisadas repletas de livros, diplomas emoldurados com orgulho e os desenhos coloridos da filha colados na geladeira. O lar era modesto, mas transbordava calor humano. Carla o recebeu com firmeza e escutou suas desculpas em silêncio, sem demonstrar surpresa. Seus olhos transmitiam uma mistura de dor e força que desarmava qualquer tentativa de justificativa. Quando Paulo ofereceu recontratá-la, a resposta veio rápida e sem hesitação. Não voltaria a trabalhar em sua mansão, mas propôs algo inesperado. Se ele realmente queria reparar o que havia feito, que ajudasse a financiar o sonho de sua vida, a criação de uma escola comunitária para crianças carentes, com ensino integral, atividades culturais, esportivas e apoio psicológico. "Não é só assinar um cheque, Sr. Paulo", disse com a voz firme. "É participar de verdade. Quero que conheça as crianças, que veja as famílias, que entenda as histórias por trás de cada olhar. O dinheiro pode erguer paredes, mas só a presença constrói confiança." Essas palavras ecoaram fundo no coração de Paulo. Pela primeira vez, alguém o desafiava não pelo lucro ou pela influência, mas por um propósito maior. Ele aceitou. E assim começou uma transformação que mudaria não apenas a sua vida, mas também a de toda uma comunidade. Com o apoio de Carla e do professor Carlos Henrique, que inicialmente se mostrava resistente, mas acabou convencido ao observar a mudança genuína do empresário, o projeto tomou forma. Pedreiros, professores, voluntários e famílias se uniram. Paulo, que antes se via acima de todos, passou a trabalhar lado a lado com pessoas que jamais teria cumprimentado em outras circunstâncias. Carregou tijolos, participou de reuniões comunitárias e viu na prática que dignidade não se media em cifras, mas em caráter. Meses depois, a escola estava pronta. 200 de crianças foram recebidas com mochilas novas, salas coloridas, biblioteca, quadra esportiva e uma horta comunitária. Lucas se envolveu profundamente, inspirado pela história de Carla e de Sofia, a pequena menina de 8 anos que ajudava a mãe, colando desenhos e palavras de incentivo nas paredes do novo espaço. O garoto, antes distante do pai, começou a olhar Paulo com novos olhos, vendo nele não apenas o empresário bem-sucedido, mas um homem em busca de redenção.
Na cerimônia de inauguração, Paulo subiu ao palco improvisado. A voz lhe falhou por instantes diante da emoção, mas encontrou forças para dizer: durante toda a minha vida, acreditei que riqueza era o que definia o valor de uma pessoa. Hoje, entendo que estava enganado. Aprendi que educação e dignidade são os verdadeiros tesouros que podem transformar vidas. Esta escola existe porque uma mulher extraordinária teve a coragem de me mostrar que sempre é possível perdoar e recomeçar. A plateia se levantou em aplausos. Carla, discreta, sorriu emocionada. Sofia bateu palmas entusiasmada ao lado de Lucas, que finalmente olhava o pai com orgulho. Naquele dia, Paulo não recuperou apenas a confiança de investidores ou a chance de salvar seus negócios. Conquistou algo muito maior: o respeito do filho, a confiança de uma comunidade inteira e a oportunidade de reconstruir a própria humanidade. Pela primeira vez em décadas, sentiu-se verdadeiramente rico.